Concepções de texto. Entre as várias concepções de texto que fundamentaram os estudos em linguística textual, poderíamos destacar os seguintes, ressaltando, contudo, que elas se imbricam em determinados momentos. 1. Texto como frase complexa ou signo linguístico mais alto na hierarquia do sistema linguístico. Concepção de base gramatical. 2. Texto como signo complexo. Concepção de base semiótica. 3. Texto como expansão tematicamente centrada de macroestruturas. É a concepção de base semântica. 4. Texto como ato de fala complexo. Concepção de base pragmática. 5. Texto como discurso congelado, como produto acabado de uma ação discursiva. Concepção de base discursiva. 6. Texto como meio específico de realização da comunicação verbal. Concepção de base comunicativa. 7. Texto como processo que mobiliza operações e processos cognitivos. Concepção de base cognitivista. 8. Texto como lugar de interação entre autores sociais e de construção interacional de sentidos. Concepção de base sociocognitiva interacional. Olá, você está no canal Literologia. Aqui a gente dá dicas de estudos, de livros. Vez por outra, discutimos algumas questões de maneira um pouco mais aprofundada, damos alguns conceitos com base nos estudos, né, que nós encontramos aí em livros e revistas e tal, gente, tá bom? Então, o que nós vimos aqui foram alguns conceitos que perpassaram aí os estudos de uma área muito conhecida, para quem é da letra sabe disto, linguística de texto, gente, ou linguística textual. E aí, a linguística de texto tenta de diversas formas estudar realmente o texto, né? Então, tenta colocar aí o conceito de texto, estudar os mecanismos, né, porque são feitos os textos e tal, tá? E aí, este livro aqui é uma introdução à linguística textual. Então, é o que você encontra neste livro, gente, da Enguedoricó. Então, é o livro Introdução à Linguística Textual, Trajetória e Grandes Temas, da Enguedoricó. Para quem conhece os livros da Enguedoricó, são livros muito bons, de maneira bem complexa, bem completa, bem objetiva, bem clara, sem muitos rodeios, mas que tenta dar uma visão bem geral sobre o assunto. Eu até diria que para todo mundo que está iniciando, sobretudo linguística textual, deve ler, obviamente, a Enguedoricó, gente, tá? E também, obviamente, o Marcuse, né? Há outros livros que nós podemos indicar também futuramente. Mas, para quem quer ter uma visão geral, global sobre linguística textual, é este livro aqui, tá bom? E aí, ela tem outros livros que vão se imbricando, os conceitos vão se imbricando no outro, de coerência textual, de coesão textual, a construção dos sentidos, leitura e compreensão. Então essas coisas vão se imbricando, tá bom? E aí vou passar aqui um pouco da trajetória que você vai encontrar nesse livro aqui. Então ela diz assim, que na verdade o que se pode verificar é que na época do surgimento da linguística textual, na segunda metade da década de 1960, bem como na primeira metade da década de 1970, em função do conceito de texto então majoritário, a maioria dos estudiosos estava debruçada sobre a análise transfrásica ou a construção de gramáticas do texto, né? De modo que o objeto privilegiado do estudo era a coesão. Então aí a gente sabe muito bem que lá na década de 60 e 70, essa ideia de coesão textual veio muito à tona e muito fortemente, sobretudo com os estudos de Halliday, né? E muitas vezes equiparada à coerência, já que ambas eram vistas como qualidades ou propriedades do texto, tá? Então, assim, como a coerência e a coesão textual eram vistas como as qualidades de um bom texto, então os estudos se debruçavam muito sobre isso. Mais tarde, na década de 1980, uma das tônicas era a ampliação
significativo do conceito de coerência, né, quando, adotando-se uma perspectiva pragmático-enunciativa, passou-se a postular a coerência não como algo que constitui uma mera propriedade e qualidade do texto, mas sim como um fenômeno mais amplo, visto que ela, ou seja, a coerência, se constrói em dada situação de interação entre texto e seus usuários, em função da atuação de uma complexa rede de fatores de ordem linguística, cognitiva, sociocultural e interacional. Então, mais tarde, o conceito de coerência textual vai se ampliando, uma vez que começa a se entender, lá na década de 1980, que coerência textual não é somente a qualidade de um bom texto, mas algo que se constrói no texto e que é responsável pela produção de sentidos do texto. E aí, isso tem a ver com questões de ordem cultural, sociocognitiva, intelectual, linguística, tudo isso está envolvendo a questão da coerência textual, tá? E aí, a par da coesão, ainda no mesmo momento, e da coerência, outros fatores de textualidade. Então, aí começou-se a estudar também o que vão se chamar de fatores fatores da textualidade. Eram aqueles elementos que eles seriam necessários para que um texto pudesse ser considerado um texto, né? Que é a informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade. Conceito mais frequente aí em Bouguereau, gente, tá? E aí, nesse momento, desponta também aí já na década de 90, né, a questão, final da década de 80, mais na 90, a questão do pensamento, do processamento cognitivo do texto, que passa a dominar aí nessa década de 1990, e agora passa-se a ter uma tendência sociocognitiva, ou sociocognitivista, gente, na verdade, tá? Com os estudos ligados a essa questão da cognição, tá? Então, assim, a partir da década de 1980, além da ênfase dada aos processos de organização global dos textos, assumem importância particular as questões de ordem sociocognitiva, que englobam temas como referenciação, inferenciação, acessamento ao conhecimento prévio, etc. E, a par destes, o tratamento da oralidade e da relação oralidade-escrita, bem como o estudo dos gêneros textuais, já entra na perspectiva de Bakhtin, gente, né? Lá pela década de 50, tá bom? E aí também isso vai dar ênfase ao estudo do texto falado, né? E aí também depois se volta essa questão dos gêneros estudados inicialmente por Bakhtin. Então revisita-se esse estudo de Bakhtin e volta-se, né, com muito mais ênfase o estudo dado a questão dos gêneros do discurso, os gêneros textuais. E aí, palavras da própria Coll, gente, no final da sua apresentação, ela diz que verifica-se, pois, que a linguística textual percorreu um longo caminho até chegar ao momento atual. Preste atenção o que ela diz. Aqueles que não acompanharam a sua trajetória estão longe de poder avaliar o que hoje essa disciplina vem se propondo como objeto de investigação e a contribuição de que seu estudo vem dando em prol de um melhor conhecimento de como se realiza a produção textual do sentido. Então, assim, ela diz que quem não acompanha a trajetória não tem como dar uma opinião mais correta, mais concreta, mais completa acerca dos estudos da linguística de texto. Isso é importante que nós entendamos essa fala dela, porque isso serve para qualquer corrente linguística ou corrente gramatical. Não adianta você querer criticar ou dar opiniões acerca de certas correntes linguísticas se você nunca estudou a corrente linguística, pelo menos a sua trajetória, a sua história. Eu, particularmente, não gosto dessa questão de ficar criticando certas correntes, uma vez que você nem conhece a própria história. A gente vê isso muito frequentemente, pessoas criticando a gramática normativa sem ao menos saber como que surgiu a gramática, qual que era a finalidade da gramática, porque, infelizmente, a gente tem um pensamento de que se eu critico alguma coisa, eu sou sábio, gente. Não é bem por aí, tá? Olha aqui o que a Ingedori Coll disse. Então, esse livro, gente, é um livro bem bonzinho de ler, é um livro bem claro, bem objetivo. Eu vou passar mais ou menos aqui para vocês o que é que vocês vão encontrar, os tópicos que a própria autora colocou aqui, gente, tá? Então, assim, na introdução você vai ver
essa trajetória da linguística textual, né, desde quando que surge e tal. E ela coloca aqui alguns textos sobre isso, alguns tópicos, né? Análises interfrásticas e gramáticas de texto. Vai colocar as gramáticas de texto, perspectiva semântica, virada pragmática, virada cognitivista, a perspectiva sociocognitivo-interacionista, princípios de construção textual do sentido, coesão textual, coesão sequencial, coerência, e aí aqueles fatores, situacionalidade, informatividade, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade. Então, se você tinha curiosidade de estudar os fatores da textualidade e nunca tinha encontrado um livro, somente em artigos na internet, aqui um livro que você pode confiar, tá bom? Fatores da contextualização, consistência e relevância. Tá? Na parte 2 você vai encontrar aqui principais objetos de estudo, o estado da arte, ou seja, como é que se encontra nesse momento a questão da linguística de texto, referenciação, referenciação, e vai trabalhar diversos elementos sobre referenciação, né? Encapsulamento, rotulação, organização macroestrutural, um livro bem interessante mesmo, tá bom? E diversos outros tópicos aqui que eu não vou me deter muito para não ficar muito longo o vídeo, tá bom, gente? Mas você vai encontrar muitas coisas interessantes aqui, muitos tópicos muito bons mesmo. Aí uma coisa bem interessante que geralmente eu vejo nos livros, né, da COL é que, vez por outra, sim, há uma espécie de repetição. O que você encontra no livro, ela coloca com outras palavras. Então, essa questão de coerência e coesão textual você vai encontrar em praticamente todos os livros da COL, porque a ideia é a linguística de texto. Então, esses fatores da textualidade, sobretudo essa ideia de coesão e coerência, gente, é muito frequente em todos os livros. Nesse livro aqui, no livro O Texto e a Construção dos Sentidos, e aí há um livro específico, essa coletâneazinha, sobre coerência textual, sobre coesão textual. Então é muito frequente no livro Ler e Compreender e Ler e Escrever também você vai encontrar esses conceitos, tá? Conceito de texto, essas coisas também, muito frequentemente. Então são livros muito bons, os livros da COL. Indispensável para quem é estudante de letras, tá, gente? E aí, para finalizar, eu vou fazer aqui a leitura da contracapa, né? Na verdade, da capa aqui, tá? Introdução à linguística textual. A linguística textual é a ciência que toma o texto como objeto de estudo. Pode parecer óbvio, no entanto, essa área vem se desenvolvendo em torno das diferentes concepções de texto que a linguística como um todo tem abrigado ao longo do tempo. Nessa obra, a professora Ingedore Ko examina em detalhes a linguística textual, percorrendo desde sua origem seus vários caminhos traçados de acordo com as diferentes definições do texto, discutindo seu status como ciência e o que se pode vislumbrar, né, do futuro dessa área de estudo. A autora se dedica a traçar essa trajetória desse ramo, assinalando as mudanças pelas quais passou e faz um levantamento dos principais temas que constituem os interesses dos pesquisadores e estudantes de letras, tá bom? Então é esse livro aqui que você encontra da COL, e aqui é um livro realmente indispensável para qualquer estudante de letras, seja você da linguística de texto ou não. Se você for da área de letras e você estudar texto e comunicação, é imprescindível que você tenha este livro em mão. Deixarei o link para que você possa adquirir. Peço que você ajude o canal, né, a crescer mais, compartilhando o vídeo, dando o seu comentário, sua contribuição. Foi um prazer e até a próxima.